Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos! Quem é vivo sempre aparece, graças a Deus, aqui estou-me eu para voltar com mais uma série de redações para a UniOeste. Galera, se vocês acompanharam aí o canal, nos últimos tempos eu dei uma segurada no que eu tinha que corrigir aqui, porque eu tenho vários outros cursos em andamento e o YouTube é o meu trabalho depois do trabalho. Sempre que dá um tempo eu consigo vir aqui, consigo, né, democratizar um pouco mais o acesso ao conhecimento, aos conteúdos. E como eu tenho muita experiência com a UniOeste, trabalho há mais de 10 anos com essa banca, faço doutorado na UniOeste, graduação, mestrado, tudo fiz na melhor do sul do mundo, eu resolvi trazer aqui mais uma série de correções para a UniOeste, já que a prova vai acontecer agora no dia 5 de fevereiro. Então, como que vai funcionar? Eu vou me dedicar às correções da prova passada, para que a gente possa ver como a banca avaliou a redação, como a banca cobrou a redação. Então, eu sempre vou trazer a proposta do ano anterior, né? Nesse caso, as propostas da prova que aconteceu em agosto, e vou trazer junto com a nota do aluno, e aí vou ler com vocês, dizer o que poderia ter melhorado, o que não poderia ter melhorado, né, enfim. Já adianto, né, para que vocês encaminhem esses vídeos para os amigos de vocês, colegas que vão fazer essa prova, para que esse conteúdo chegue a mais filhos que não têm oportunidade de fazer cursos específicos de redação. Vamos lá então? Olha lá, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar. Olha lá, o desse rabisteco que sobra, gente. De curtir, comentar e vamos lá. Tunt, tunt, tunt. Aqui, gente, eu trouxe para vocês, deixa eu mostrar aqui primeiro, né? Aqui eu vou trazer primeiro, deixa eu voltar, Karma Zé das Cove. Olha só, aqui eu tenho as propostas do ano passado. Então, para quem não conhece a UniOeste, ela cobra no edital 3 gêneros, carta do leitor, artigo de opinião e o comentário, né? E na prova ela cobra 2 gêneros e o aluno precisa fazer apenas um deles, tá? Então, na prova do ano passado, ela cobrou uma carta do leitor, né, com o tema linguagem neutra, capricho ou necessidade, e a proposta 2 era um artigo de opinião sobre o futuro do trabalho, dilema entre o homem e a máquina, tá? Olha só, tem muitos vídeos aqui no canal, né, de eu ensinando vocês a como escrever uma carta do leitor, um artigo de opinião. Então, sempre lembrem-se de que vocês devem se posicionar. Então, ó, linguagem neutra, capricho ou necessidade. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Beleza? Então, olha só. Aqui nós temos a redação, né? Deixa só eu abrir ela aqui novamente. Aqui nós temos a redação de uma aluna que fez a prova no ano passado e ela tirou 48 na prova da redação, ok? Então vamos ver aqui o que ela errou. Ela escolheu a carta, vamos ver o que ela errou, como que ela poderia ter melhorado. Eu acho que para melhorar a leitura, eu vou colocar a tela toda, né? Aí vocês não precisam ver essa beleza da minha cara. O que vocês acham? Vamos lá. 48. Então ela colocou, né, as características básicas da carta, local e data, falou com o editor, despediu, assinou. A UniOeste orienta, né, que vocês sempre assinem como Maria ou João. Então ela seguiu aí o que a banca orienta. Foz do Iguaçu, 10 de julho de 2022. Prezado editor, após ler artigo Linguagem Neutra, Capricho ou Necessidade, da autora Marie Declercq, publicado em seu periódico no dia 17 de abril de 2021, decidi posicionar-me a respeito do assunto. Isso porque, como professora da língua portuguesa no ensino médio, né, professora de língua portuguesa no ensino médio, compreendo que tal mudança drástica no modo tanto de falar quanto de escrever traria dificuldades para a escolarização dos meus alunos. Ou seja, a meu ver, não entendi o que está escrito aqui. Aderir a essa maneira de se expressar
que busca supostamente incluir indivíduos que não se identificam com o binarismo sexual, seria um capricho diante das consequências para a aprendizagem. Olha só. Você pode usar os travessões para exemplificar, para explicar, né? É muito importante, aliás, que você use para você mostrar que tem domínio do conhecimento, mas eu quero que você não faça ele tão grosso e tão largo, assim, sabe? Tão extenso. Então, pode fazer um sutil traço. Olha só, ela traz as características da carta, ela traz o título, a autora, a data de publicação, o local de publicação e disse que vai se posicionar. Ela trouxe a máscara social dela, dizendo que é uma professora do ensino médio e falou que é um capricho, né? Mas aí ela falou que é apenas um capricho diante dessas consequências, não que é um capricho de modo geral. Então vamos ver aí como que ela argumentou. Nesse contexto, caro senhor, observo que essa tentativa de aderir a tal linguagem não concretizaria a integração almejada pelas pessoas não binárias. Segundo o filósofo Francis Bacon, o homem é regido por ideias e preconceitos que o impedem de alcançar a verdade e o conhecimento. Sendo assim, advirto que impor esse modo de se comunicar à parcela da sociedade que discrimina e que rejeita a inclusão desse grupo social na coletividade não colaboraria efetivamente para com a obtenção tanto de respeito quanto de sentimento de pertencimento esperado por ele. Olha lá, já tinha usado tanto quanto aqui em cima, então cuidado, né, com a repetição aí do texto. Isso, mais uma repetição, e aí você perde ponto em coesão, né, na retomada aí dos elementos. Isso ocorre devido à necessidade principal de se mudar a forma de pensar dessa população preconceituosa e não de modificar a linguagem. Então, olha só, o que aconteceu aqui no seu parágrafo e o porquê que você perdeu ponto aqui. Ainda que você tenha falado com o editor, né? Ainda que você tenha colocado, ó, caro senhor, advirto, você acabou escrevendo o seu texto de uma maneira muito impessoal. A carta, gente, ela exige esse diálogo com o editor. Ela exige que você se posicione no seu texto e que você deixe evidente a máscara social. Então, ainda que você tenha escrito dentro da estrutura da carta, com local e data, vocativo, escrevendo em primeira pessoa, se despedindo e assinando, ainda que você tenha construído o seu texto nesse sentido, o conteúdo dele está muito engessado, muito semelhante à dissertação. Imagine que nós estamos numa conversa, que nós estamos num diálogo, né, numa carta, e aí eu começo a falar com você assim, segundo o filósofo Francis não sei das quantas, tipo, não faz sentido, sabe? Então você poderia ter colocado, por exemplo, algo nesse sentido. Então, por exemplo, assim, editor, o senhor sabe que o homem ele é regido por ideias e preconceitos que não possibilitam que ele alcance a verdade. E isso, editor, não sou eu quem estou falando, que está falando, né? Quem defende isso é o filósofo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu me aproprio dele, editor, para evidenciar que apenas a inclusão da linguagem neutra não vai ser o suficiente para acabar com o preconceito, dizimar aí a intolerância, etc, etc. Entende? Você pode usar o filósofo, você pode usar o conceito. O que você tem que cuidar é com essa impessoalidade, com essa distância. Por quê, meu amor? A carta exige isso. É você lendo um texto de uma pessoa que publicou aquele texto em um periódico e é você se posicionando em relação a isso. Então, é você falando com o editor sobre esse texto. Tranquilo? Outro sim, noto que o uso de vocábulos como x, arroba e e para não definir o gênero na nossa língua brasileira dificultaria a comunicação e a compreensão textual.
Presencio tal situação ao lecionar para um aluno que é cego e depende de recursos tecnológicos para o aprendizado, uma vez que a pronúncia realizada por computadores fica incompreensível quando se trata da utilização desse símbolo e da letra X na linguagem neutra. Vale ressaltar também que tal alteração gramatical interfere na concordância verbal e nominal, podendo prejudicar a interpretação realizada por sujeitos com baixo grau de escolarização. Logo, discordo da doutoranda citada no texto supracitado, quando ela diz, mesmo com desafios morfológicos, não é impossível pensar em proposições mais inclusivas. Olha só. Cadê a retomada ao editor? Cadê o diálogo com a carta? Tem que dialogar, você tem que conversar com o editor, você tem que defender o seu ponto de vista e a partir desse ponto de vista você precisa trazer argumentos concretos, argumentos efetivos e que realmente mostrem por que é um capricho. Então, olha só, você trouxe argumentos que mostram a dificuldade relacionada a essa inclusão da linguagem neutra, mas você não me convenceu do porquê que é um capricho. Capricho é alguma coisa que fosse mais para defender o meu ego, sabe? Para mostrar o meu, para me favorecer. É um capricho meu querer almoçar, querer que a empregada que trabalha na minha casa sirva a comida numa travessa ao invés de servir numa panela, entende? Isso é um capricho. Então era nesse sentido que você deveria ter argumentado o seu texto. Era nesse sentido que a sua carta deveria ser escrita, visando a comprovar esse capricho. Então faltou mais diálogo com o editor, faltou mais argumentação relacionada à proposta, e isso é uma tecla que eu bato sempre com os meus alunos. Gente, cuidado com o tema, não vamos tangenciar, prestem atenção na proposta. Então sempre tem que ter esse cuidado, tudo bem? E aí, olha só, quando você traz esse trecho aqui, ó, mesmo com desafios morfológicos, não é impossível pensar em proposições mais inclusivas. E o que isso significa? Perceba que você deixou isso de lado, né? Que você colocou isso no seu texto, mas que você não aprofundou. Perceba que em momento nenhum você desenvolveu essa afirmação. Perceba que em momento nenhum você deu a sua voz, a sua opinião, o seu conhecimento. E era isso que a banca queria de você. Diante do exposto, prezado escritor desse veículo, reitero a minha opinião de que a linguagem neutra se trata de um capricho, dado que ao buscar inibir uma parte da sociedade acaba excluindo outros segmentos sociais. Parabenizo o Jornal Online da UOL por trazer esse tema tão atual e relevante. Atenciosamente, Maria. Então, fechou aí o texto, né? O parágrafo final tá tranquilo. Você precisa ter muita atenção nesse diálogo com o editor, retome mais o editor. Quando você retomar o texto base, procure manejar essas informações, comentar essas informações e não apenas citá-la no seu texto de uma maneira superficial, tudo bem? Lembre-se também de trazer aí a contra-argumentação, tentar ser mais irônica, sabe? Mostrar mesmo que isso é um capricho. Por quê? Porque é isso que a carta exige de você. Beleza, gente? Eu espero que vocês gostem dessa nova série que está começando aqui no canal, que vocês se inscrevam, que vocês comentem, que vocês curtam e compartilhem. Beleza? Bora escrever redação? Bora!